Estamos falando sobre a participação da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial. E o Major Edmar Guimarães está nos contando aqui coisas importantes que o povo precisa saber, porque os militares da aeronáutica foram numa cota de muito sacrifício. Primeiro, porque não tinham a instrução adequada para a guerra. Segundo, porque os aviões não eram nossos e eram antigos, eram praticamente superados. Quer dizer, entregaram para a gente um sucatão para a gente enfrentar lá os alemães e os italianos num campo completamente diferente do nosso, né, Major? Agora, o pessoal costuma pichar a participação do Brasil na Segunda Guerra, menospreza os nossos militares, né? Teve um filme aí do Silvio Beck que é um horror, daí porque nossa preocupação de estar sempre restaurando a história. E eu penso que foi um ato heróico mandar o pessoal para lá nessa situação, depois de fazer um treinamento rapidinho lá no Panamá. Vamos lá para... Infelizmente, né, a gente às vezes senta a pua. A gente ouve opiniões que não são embasadas em conhecimento dos fatos, estudo dos fatos, né? À época, a nossa aviação ela era muito incipiente. Nós não tínhamos nem aviões de combate. E os nossos aviões, os aviões que existiam no Brasil eram de décadas passadas. Então, a nossa tecnologia era muito atrasada. E à época, não só a nossa Força Aérea, como também os pracinhas, porque nós não tínhamos preparo. Nós íamos para um local onde o clima era diferente, o relevo era diferente, a língua era outra, e basicamente o presidente dos Estados Unidos não queria a participação do brasileiro por conta dessa falta de profissionalismo. Mas ninguém vê que nós pegamos, vamos dizer assim, peões semi-analfabetos e transformamos em combatentes, em aviadores. Nós temos imagem do general MacArthur, né? Reconhecendo a bravura do soldado brasileiro, depois dele mesmo ter falado, não, vou pegar essa turma aí e tal. Temos imagem e fala dele, né? Considerei bem o assunto, pois sabia das complicações, os problemas, a diferença de línguas, o treino. Eles não estavam acostumados ao frio que iriam enfrentar, mas julguei mais importante firmar a nossa amizade com o Brasil e disse sim, eu teria muito prazer em servir com eles. Diz que o soldado brasileiro conferia o tiro, depois que atirava, ia lá com a faca e fazia assim. Os alemães tinham pavor de brasileiro na guerra. Fazendo assim, um breve histórico, né? O grupo de caça, falando especificamente do grupo de caça, quando foi designado, foi criado, na verdade, para o combate, o pessoal saiu daqui e foi para a Flórida para ser apresentado ao P-40 na época, que era um avião moderno, só que já era obsoleto. Ele era moderno para os padrões do Brasil, mas na guerra o pessoal já estava empregando o P-47, né? Então, um grupo de, se não me engano, 12 pilotos e 12 mecânicos foram para a Flórida para serem apresentados ao avião, para conhecer procedimentos e tal, e depois eles foram para o Panamá para fazer realmente a preparação para o combate em si. Então, eles fizeram ali um curso muito rápido, né? Não era a preparação ideal para a guerra, mas já em Água Doce eles já começaram a mostrar sinais de que realmente nós éramos um povo diferente, né? Além da participação em terra, mar e ar, né, na Itália e também defendendo aqui o nosso território, defendendo as nossas águas, né, o Brasil teve participação importante. E no pré-guerra houve a apreensão de um navio alemão chamado Induc, que vinha da África do Sul, dizem eles que fazendo o transporte laranja, mas a Inglaterra, a esquadra inglesa começou a perseguir, eles foram lá para Santos e ficaram lá. O Brasil estava fora da guerra, eles tinham uma mordomia por lá, passeavam e tal, mas de repente o Brasil declarou guerra ao eixo e eles foram aprisionados em 5 campos de prisioneiros, um em Bauru, outro em Pindamonhangaba, outro em Ribeirão Preto, outro em Piracicaba e outro, dizem que aqui, que era uma fazenda agrícola da aeronáutica, ou foi doado para ser uma fazenda agrícola, ou coisa do gênero, mas o senhor não tem registro disso na história aqui da unidade, né, de que tenha sido um campo de prisioneiro aqui. Bom, sinceramente, a escola de especialistas de aeronáutica ela era uma escola de agricultura. Talvez assim, o ponto de
de junção dessa história poderia ser esse. Agora, sinceramente, eu desconheço esse assunto, nunca Porque ouvi de falar. Pindamonhangaba, Major, eu consegui resgatar a contabilidade do campo. Inclusive, nós vamos mostrar agora a imagem dessa contabilidade que está lá gravada, com o que gastava e tal. E o pessoal lá casou em Pinda, né? Tem herdeiros dos alemães que tinham uma vida boa por lá. Agora, aqui, no campo de Guará, tem um depoimento de um cidadão que ele diz que aqui a vida não era mansa, não, que tinha que pegar na enxada cedo. Eles iam para fazer lá o trabalhinho e tal. Lá em Pinda a turma passeava bastante. Sim. Isso tem uma conexão com o que o senhor está falando, que foi uma fazenda, uma escola de agricultura. Pode ser que tenha havido esse campo de concentração, mas não tinha nenhum campo de concentração. Assim, um campo para guarda de prisioneiros, porque eu nunca ouvi falar, eu desconheço completamente esse assunto, sinceramente. Tem até um livro do jornalista Camões Filho, lá de Taubaté, em que ele narra esses 5 campos que eu falei, e até se coloca que os outros foram desativados, prevalecendo o de Pinda e o de Guará. Sinceramente, desconheço esse assunto. Aqui inclusive, assim, nós não temos não tem nenhum documento, né? Não, que eu saiba, não. Que eu saiba... A narrativa é do Hurst Judes, que veio para aqui com 19 anos, estava a bordo desse navio Induc, lá em Santos, e ficou até hoje, mora no Brasil, está, né, com 87 anos, é dono de uma chácara no interior de São Paulo, e de vez em quando aparece no noticiário, inclusive essa entrevista que eu estou me reportando saiu na revista Super Interessante, né? Mas, tirante esse episódio que a gente também veio conferir e a escola não tem registro desse momento, dessa situação, a participação da Força Aérea Brasileira merece todo o nosso aplauso, Major, pelo pioneirismo, pela coragem, pela bravura. E o depoimento do Coronel Rui é tão pungente, hoje seria brigadeiro, né? Não, ele foi a brigadeiro mesmo. Foi a brigadeiro, mas né? O depoimento dele foi ainda como coronel. Como ele conseguiu calar com um avião já estrupiado, ele conseguiu estourar um trem, explodiu o trem. Isso foi um feito para quem não era tão adestrado assim, né? E né, assim, um ponto, né, a ser colocado nisso aí era, não vou dizer que era o despreparo dos nossos pilotos, mas a falta de conhecimento. Falta de prática, né? Falta de prática, né, exatamente. Porque nós não havíamos ainda, nós não tínhamos conhecimento adquirido para participar de um conflito daquela magnitude na época. Agora, né? mas já o mundo está aí em ebulição, né? E o pessoal fala que pode acontecer um novo confronto mundial a partir de Donald Trump e mais o ditador lá da Coreia do Norte. A guerra vai ser muito diferente do que foi a Segunda Grande Guerra Mundial, vai ser diferente do que foi a Guerra do Golfo. Estuda-se muito, né, a possibilidade até da retirada do piloto de combate. Né? Os drones? Exatamente. Né? Hoje nós chamamos de drones, né, que são, né, esses equipamentos, né, que não utilizam piloto. Não é que não utiliza piloto, não há piloto a bordo, mas nós todos eles são comandados por UCS, né, que são unidades de solo que os comandam, né? E nós não temos acesso a essa tecnologia, mas ela está muito desenvolvida. O americano ele tem aeronaves não tripuladas que decolam da costa oeste, fazem ataque no Golfo Pérsico, no Oriente Médio. Tem esses mísseis, né? Esses mísseis inteligentes que não erram o alvo, né? Tomahawk, né? Coisa do gênero. Sim. Os Global Hawk americanos, eles decolam da costa oeste, fazem ataque no Oriente Médio e pousam na costa leste, ou seja, ele praticamente dá a volta ao mundo sendo controlado por estações distribuídas no mundo inteiro, e todos bombardeios cirúrgicos, né? Não existe o caso de eles atacarem um hospital dizendo que é um campo de guerrilheiros, né? O que acontece às vezes pode acontecer de ser atacado um hospital, uma escola, mas não que eles não saibam que aquilo ali há uma concentração de guerrilheiros, de combatentes, né? Então, hoje, tudo é muito bem controlado e as imagens que esses equipamentos geram, elas são de alta definição.
Então é uma coisa assim muito bem controlada. E daqui a algum tempo eu acredito que todos os combates aéreos vão ser inclusive por aeronaves não tripuladas. Que é uma questão da gente proteger o homem, né? Proteger o combatente. Coloca a máquina para combater e a tropa realmente fica à retaguarda, né? Major Edmar Guimarães, nós viemos aqui para conversar com o senhor a respeito da participação da aeronáutica na Segunda Guerra Mundial. O pessoal fala muito na Marinha, no Exército, mas na aeronáutica fala-se pouco. Nós perdemos aí pelo menos uns 8, 9 homens da aeronáutica nesses combates. O pessoal partiu sem grande prática, sem grande experiência, no heroísmo mesmo, na fibra de herói, né? E, além de falar sobre isso, viemos conferir uma história que o pessoal conta que aqui na escola funcionou um campo de prisioneiro de alemães. Lá em Pindamonhangaba eu tenho prova de que funcionou mesmo, tenho um documento. Aqui o senhor não tem documento nenhum e até desconhece, né, esse tipo de situação. Mas o importante mesmo foi mostrar, né, a participação brava do militar da aeronáutica, assim como do Exército da Marinha, na Segunda Guerra Mundial. Saíram daqui desacreditados e voltaram com o V da vitória. Parabéns para vocês, parabéns para a Força Aérea Brasileira. Parabéns aos combatentes, eles que merecem, né? Nós somos apenas coadjuvantes nessa história de heroísmo, né, que eles escreveram, né, na história mundial, né? Então, acho que as honras, as glórias são para eles, nós apenas somos coadjuvantes. Você sabe de onde eu venho? Do morro, do engenho, da serra, do cafezal. Dos pampas dos cafezais. E somos os vitoriosos dessa Segunda Guerra, esperando que não venha outra. Mas se vier, pode ter certeza que estamos preparados.